Meus pais amavam meu irmão e me odiavam. Deram um carro novo para ele e nunca se importaram comigo, até o dia em que eu ganhei na loteria. Meu nome é Lucas, e essa é a história do dia em que percebi que a vida que eu tinha não era a que eu queria. Enquanto meu irmão Tiago celebrava mais uma conquista, ao lado dos meus pais, eu percebi que nunca fui prioridade para ninguém naquela família. Aquela manhã de Natal foi diferente de todas as outras que eu já tinha vivido. A casa, que costumava vibrar com risadas e o som de papel de presente sendo rasgado, estava mergulhada num silêncio desconfortável. Eu estava sozinho na cozinha, com uma xícara de café esfriando na minha mão, enquanto tentava encontrar algum consolo nas lembranças que sempre tornaram essa data especial. Meus olhos estavam fixos na janela, e por um momento, achei que seria apenas mais uma manhã comum. Até que ouvi gritos de empolgação vindos do jardim. Levantei os olhos, e do lado de fora, vi uma cena que me pegou desprevenido. Meu irmão, Tiago, pulava de alegria ao lado de um carro novinho. Era um carro novinho com um laço prateado gigantesco no capô, como se tivesse saído direto de um comercial. Meus pais estavam ao lado dele, sorrindo como se tivessem acabado de dar o presente mais merecido do mundo. Era como se todo o brilho do Natal estivesse concentrado ali, naquele presente para ele. Meu Deus, não acredito que vocês fizeram isso. O Lucas vai ficar cheio de ciúmes. A voz de Tiago ecoou pelo quintal, como se o universo inteiro tivesse que ouvir sua felicidade. Ele já estava sentado no banco do motorista, acariciando o volante com um cuidado quase reverente, como se estivesse tocando um troféu. Aquilo me atingiu com força. Eu estava ali, esquecido e invisível, como se minha presença fosse apenas um detalhe na moldura perfeita daquela manhã. Olhei para os bilhetes de loteria em cima da bancada, que tinham sido meu presente para a família. Era um presente simples, mas era tudo que eu podia oferecer. Mesmo assim, ninguém havia sequer aberto os envelopes para saber do que se tratava. Com certeza, meus pais e Tiago devem ter pensado que era só um simples cartão de Natal, já que eu estava quebrado depois de investir quase todo o meu dinheiro nas inscrições para a escola de culinária. De qualquer forma, tentar explicar isso para meus pais era perder tempo. Eles já tinham deixado claro que achavam que minha paixão pela cozinha era apenas um hobby de criança, como algo que com o tempo passaria. Só que, para mim, não passava, porque era minha verdadeira paixão. Naquele instante, parado ali, com o café frio e a alma pesada, percebi que mais uma vez eu não fazia parte da celebração, e que naquele Natal, eu não era o filho a ser celebrado. Então, eu me afastei da janela e voltei a encarar os bilhetes de loteria que eu havia comprado dias antes. 3 pequenos envelopes simples, com o nome de cada um deles escrito à mão. Eu me lembro da noite em que preenchi as fichas com o coração apertado, torcendo para dar certo. Mesmo assim, ninguém parecia se importar. Eles nem tinham aberto os envelopes, nem um olhar curioso. Estavam ali, jogados na bancada, esquecidos. Como se não se importassem, porque eu também não era importante. Então, eu respirei fundo. Já fazia tempo que eu tinha parado de esperar reconhecimento ou compreensão. Minha mãe dizia que cozinhar era um passatempo, e meu pai apenas me olhava com aquele ar de quem esperava que eu crescesse logo. A escola de culinária, para eles, era perda de tempo. Eles queriam que eu seguisse qualquer caminho, desde que não fosse o que eu escolhi. E naquele momento, olhando para os bilhetes, eu entendi que tentar explicar tudo isso de novo seria inútil. Eles nunca iriam entender. Naquele Natal, o presente do meu irmão era um carro. O meu era o silêncio, e a sensação amarga de que, mesmo tentando, eu nunca seria o suficiente. Pelo menos não para eles. Eu sempre fui dedicado ao meu trabalho, mas acima de tudo, a minha paixão pela culinária. Desde a primeira vez que entrei numa cozinha ainda criança, observando minha avó mexer uma panela no fogão, senti algo diferente. Era como se aquele lugar fosse meu espaço no mundo. Não era só sobre comida, mas sobre cuidado, sobre criar algo do zero e ver as pessoas sorrindo ao provar. E quanto mais o tempo passava, mais eu tinha certeza de que era aquilo que eu queria, para a minha vida. Mas infelizmente, essa certeza só existia dentro de mim. Do lado de fora, tudo era julgamento, comparação e silêncio. Meus pais nunca entenderam minha paixão. Ambos sempre foram muito respeitados em suas profissões. Meu pai, um médico meticuloso, e minha mãe, professora de uma universidade particular da cidade. Eles se orgulhavam de ter uma vida estável, de pagar as contas em dia e de terem profissões respeitadas.
Para eles, estabilidade era sinônimo de sucesso. E tudo o que não se encaixasse nesse molde era visto como fraqueza. Então, quando eu disse que queria seguir carreira na gastronomia, não recebi nenhum boa sorte. O que veio foi uma mistura de frustração e decepção. Eles me olharam como quem vê um filho se afastar do caminho certo, ou do que eles achavam ser o caminho certo. Já Tiago, meu irmão, seguiu tudo à risca. Entrou na faculdade de Direito, fez estágio no melhor escritório da cidade, viajou para congressos e era o melhor aluno da turma desde sempre. Tudo aquilo que meus pais idealizavam, ele fez com perfeição. E claro, foi aplaudido por isso. Ele era o orgulho da casa e o nome sempre mencionado com entusiasmo nas conversas de família. Tiago conseguiu isso. Tiago vai ser promovido. Tiago tem um futuro brilhante. E eu? Eu era aquele que cozinhava como hobby. Aquele que, na visão deles, ainda não tinha crescido. A culinária, para eles, era uma distração. E assim eu segui na sombra do meu irmão, tentando encontrar luz num lugar onde, desde sempre, tudo em mim parecia ser apagado. Tiago era de fato tudo o que meus pais sempre sonharam. Inteligente, articulado, confiante, com um currículo impecável e um futuro que parecia ter sido escrito antes mesmo dele nascer. Desde pequeno, ele sempre soube exatamente o que dizer e como agir para agradá-los. Tiago era o tipo de filho que os vizinhos elogiavam, que os professores apontavam como exemplo, e que meus pais exibiam com orgulho nas reuniões de família. E por mais que eu tentasse não me comparar, era impossível não perceber o abismo que existia entre a forma como eles o tratavam e como me tratavam. Não era apenas sobre preferências, era sobre reconhecimento, validação. E comigo, essas coisas nunca vieram. Quando ganhei meu primeiro concurso de culinária regional, cheguei em casa radiante, segurando o troféu como se fosse um pedaço do meu sonho ganhando forma. Mostrei a eles, esperando ao menos um sorriso, um elogio, talvez até um "estamos orgulhosos". Mas tudo o que ouvi foi um comentário seco do meu pai. Legal. Mas isso aí vai te dar algum dinheiro de verdade? Minha mãe, por sua vez, apenas assentiu com um sorriso contido, como se estivesse se esforçando para não demonstrar que preferia ver aquele troféu no quarto de Tiago, e não no meu. O dia em que fui aceito na melhor escola de gastronomia da cidade foi um dos dias mais importantes da minha vida. Eu sabia que era uma oportunidade rara e que eu havia conseguido por mérito, mas também sabia que não conseguiria bancar sozinho. Com o coração na mão, pedi ajuda. Sentei com meus pais, mostrei os documentos, falei da mensalidade e que era uma chance única. Esperei por uma resposta positiva, mas, em vez disso, ouvi: Lucas, você escolheu esse caminho. Então vai ter que arcar com ele. Não é justo, com o Tiago tirar dinheiro que poderia ser investido no futuro dele. E ali, naquele instante, eu entendi que não importava o quanto eu me esforçasse, pois o que eu fazia nunca seria o suficiente. Eu nunca seria o suficiente. Desde então, parei de pedir. Aprendi a guardar minhas vitórias comigo mesmo, e a não esperar mais por aprovação. Mas mesmo tentando ser forte, por dentro eu sentia que estava sempre em segundo plano, com a sensação constante de que meus sonhos eram vistos como desperdício. Assim, a pressão foi aumentando de forma silenciosa, como um peso invisível, que ia se acumulando sobre os meus ombros. Eu trabalhava todos os dias até tarde em um fast food, e me dedicava à escola de gastronomia com o máximo de esforço possível. Mesmo assim, ao chegar em casa, parecia que nada disso tinha valor. Enquanto eu voltava cansado, com cheiro de tempero grudado na roupa e calos nas mãos por passar o dia inteiro na cozinha, meu irmão era recebido como herói. Bastava Tiago contar que participou de uma reunião importante, ou que um chefe o elogiou, e meus pais já faziam questão de abrir uma garrafa de vinho em comemoração. Era como se qualquer passo dele fosse digno de celebração. Já os meus, por mais difíceis que fossem, sequer mereciam um parabéns. Eu tentava não me importar, mas era impossível. Meu pai me lançava olhares secos e comentários que pareciam cortantes. E aí, já decidiu quando vai trabalhar de verdade? Ele dizia, sem ao menos tirar os olhos da televisão. Mais contida, minha mãe se limitava a suspiros e olhares desapontados, como se minha escolha por seguir a gastronomia fosse uma fase da adolescência que demorava demais para passar. Nunca perguntaram como era minha rotina na escola. Nunca quiseram
saber sobre os chefes que eu estava conhecendo ou as técnicas que eu estava aprendendo. Era como se tudo aquilo não tivesse valor e meu esforço não fosse nada mais do que uma perda de tempo. Às vezes, eu chegava em casa empolgado por ter acertado uma receita difícil ou por ter recebido um elogio do chefe responsável pelo módulo, mas bastava cruzar a porta para sentir a frieza no ar. Era desmotivador. A paixão que me movia começava a ser sufocada pela indiferença. E mesmo sem dizerem uma palavra, meus pais me faziam sentir que eu era um erro ambulante e estava desperdiçando minha vida com algo que nunca daria certo. Por conta disso, o sonho de abrir meu restaurante, de ter um espaço onde eu pudesse expressar quem sou através da comida, parecia cada vez mais distante. Era como tentar caminhar contra uma maré que me puxava para trás o tempo todo. E quanto mais eu me esforçava para manter a cabeça erguida, mais eu sentia a distância crescer entre mim e minha família. Após o Natal, nada melhorou. Se alguma parte de mim ainda alimentava a esperança de que o ano novo pudesse trazer uma mudança de clima em casa, essa ideia foi logo enterrada. A virada do ano foi apenas mais uma noite em que eu me senti como um intruso na minha própria família. Enquanto todos se preparavam para a ceia, eu estava no meu quarto, tentando encontrar algum sentido nas escolhas que fiz, refletindo sobre como minha vida tinha se transformado em algo tão solitário mesmo cercado de pessoas. Olhei para o espelho e me perguntei onde foi que eu errei. Será que seguir meu sonho foi mesmo um erro? Será que eu estava lutando por algo que nunca seria suficiente para ninguém, nem mesmo para mim? Nos últimos dias, minha mãe continuava com aquele olhar de desaprovação constante, como se cada respiração minha fosse um lembrete da decepção que ela sentia. Meu pai, então, mal dirigia a palavra a mim. E quando o fazia, era só para reforçar que eu estava fora de sintonia com tudo o que esperavam. Durante o jantar, quando todos já estávamos reunidos na sala, ele me lançou um olhar impaciente e disse, alto o bastante para todos ouvirem: se for para ficar com essa cara, é melhor voltar para o quarto. Aquilo me atingiu como uma pedra. Ninguém disse nada, nem tentou me defender. Apenas concordaram como se aquilo fosse normal. Então eu voltei para o quarto sem dizer uma palavra. Fiquei ali sentado na beira da cama, ouvindo as vozes da sala ao fundo, as risadas, os brindes, os planos para o próximo ano. Nada daquilo parecia me pertencer. E mais uma vez, me vi tentando justificar, dentro da minha cabeça, o motivo de ainda estar ali. Era como se todo o esforço, todo o sacrifício e todo o amor que eu sentia pela gastronomia fossem invisíveis. Eu não queria estar num emprego tradicional, usando terno e gravata só para agradar meus pais. Eu queria seguir o meu caminho e dar sabor à vida através da comida. Mas tudo isso parecia tão pequeno diante do olhar dos meus pais, que eles só conseguiam enxergar valor naquilo que podiam medir com status e salário. E Tiago, mesmo sem fazer muito, seguia sendo o centro das atenções. Aquilo me marcou profundamente. Foi quando percebi, com clareza, que eu estava sozinho. E que, se eu quisesse mudar minha vida, teria que fazer isso sem esperar nada de ninguém, muito menos deles. Naquela noite, enquanto os fogos estouravam, lá fora, anunciando o início de mais um ano, eu respirei fundo. Estava cansado de fingir e tentar sorrir quando por dentro tudo doía. Então, eu me lembrei do resultado da loteria. Peguei meu celular e fui até a gaveta da cômoda onde havia deixado os bilhetes que comprei antes do Natal, já que ninguém havia se importado com isso. Eles estavam ali, dobrados com cuidado, como se guardassem mais do que apenas uma aposta. Era o meu último gesto de esperança. Então, eu sentei novamente na cama, abri o site oficial e comecei a conferir os números. Meus olhos passaram por cada linha devagar, sem grandes expectativas, mas quando bati o olhar na última sequência, meu coração simplesmente parou. Durante alguns segundos fiquei paralisado. Olhei de novo, e de novo. Pensei que era algum erro, que eu estava cansado demais. E havia entendido tudo errado. Mas não. Eu havia ganhado US$ 1.000.000. Um prêmio que mudaria tudo. O suficiente para sair do trabalho no fast food, quitar a matrícula da escola, de culinária, e talvez até abrir meu próprio restaurante. Era dinheiro suficiente para tirar meu sonho do papel, para me libertar da dependência emocional e financeira da minha família, e para finalmente seguir meu caminho com as próprias pernas. No entanto, em vez de comemorar, eu chorei. E não foi de felicidade. Era confusão. Era medo. Era um nó na garganta que me impedia de respirar.
porque naquele momento uma pergunta me assombrava. Será que eu poderia usar esse dinheiro para mim? Ou será que, inevitavelmente, minha família se sentiria no direito de dizer que aquele prêmio era de todos? O mais doloroso é que eu sabia exatamente o que aconteceria se eles descobrissem. Minha mãe diria que finalmente eu serviria para algo útil. Meu pai faria planos de investimento. Tiago sorriria, colocaria o braço sobre meus ombros e diria que agora eu poderia ajudá-lo a pagar a entrada de um apartamento novo. Ninguém veria aquilo como minha vitória, nem enxergaria o que aquele prêmio significava para mim. Para eles, eu continuaria sendo o coadjuvante da história. Então, naquele quarto escuro, com o som dos fogos lá fora e a tela do celular ainda acesa na minha mão, eu entendi que minha maior decisão não era sobre dinheiro. Era sobre coragem. Coragem de, pela primeira vez, escolher a mim mesmo. Nos dias seguintes, eu mal conseguia dormir. Aquele prêmio parecia queimar no meu bolso, como se carregasse um peso maior do que o próprio valor. Eu caminhava de um lado para o outro pela casa, repassando mentalmente todas as possibilidades. Parte de mim queria compartilhar a notícia com minha família e contar com entusiasmo que finalmente havia uma chance real de abrir meu restaurante. Mas uma voz mais forte, mais crua, dizia para eu ficar em silêncio. Porque eu sabia como aquilo terminaria. Sabia que se eu desse o primeiro passo com eles por perto, tudo desmoronaria como das outras vezes. A verdade é que usar aquele dinheiro significava me libertar. Mas também significava deixar para trás qualquer expectativa de ser aceito, por quem eu mais queria impressionar. Foi então que percebi o mais difícil. Eu não queria mais a aprovação deles. Não era uma escolha simples. Na manhã seguinte, eu coloquei um disfarce e finalmente fui resgatar o prêmio. Agora, com o valor na conta e a possibilidade real diante de mim, eu via que minha identidade estava ali, na cozinha, no aroma dos temperos e na construção de algo meu. Não importava se minha família achava aquilo um hobby, pois para mim, era meu propósito. Naquela noite, tomei coragem e fui até a sala. Meus pais estavam no sofá assistindo televisão, como se nada tivesse mudado desde o Natal. Respirei fundo e disse, tentando soar calmo: eu estou pensando em abrir um restaurante. Eu esperava, no mínimo, um olhar de surpresa ou um gesto de apoio, mas o que recebi foi silêncio. Meu pai nem desviou os olhos da tela. Minha mãe, com a frieza de quem já havia ensaiado aquilo, apenas murmurou: ótimo. Mais uma coisa para você fracassar na vida. Quero ver como vai manter um restaurante aberto sem dinheiro. Nem pense em pedir para o seu pai. Então, alguma coisa dentro de mim se rompeu. Eu não discuti. Não chorei nem pedi compreensão. Apenas me levantei, fui para o quarto e comecei a escrever no papel tudo o que eu precisava fazer. Plano de negócio, localização, fornecedores, cursos de especialização. Eles não precisavam acreditar. Eu acreditava. A distância entre nós nunca foi tão visível, mas curiosamente, nunca me senti tão em paz. A cada passo que eu dava em direção ao meu sonho, mais firme eu ficava. Era como se finalmente eu estivesse deixando de ser o filho invisível e passando a ser o homem que estava disposto a lutar pela própria história. Pela primeira vez, era eu por mim. E isso bastava. Foi em meio a esse turbilhão de emoções que recebi a mensagem mais inesperada dos últimos tempos. Um professor da escola de gastronomia, o chefe Mateu, me escreveu perguntando se eu tinha disponibilidade para conversar. Confesso que hesitei antes de responder. Mateu era um daqueles profissionais lendários no mundo da gastronomia, um homem exigente, mas extremamente respeitado, que via além dos pratos, ele via as pessoas por trás deles. Tínhamos nos conectado durante uma aula prática meses atrás, e embora eu nunca tivesse tido uma conversa mais profunda com ele, sabia que aquele convite não era qualquer coisa. 2 dias depois, fomos a uma cafeteria discreta do centro. Mateu, direto como sempre, não enrolou. Estou montando um jantar de gala exclusivo no Clube Serrano, ele disse, enquanto mexia calmamente o café. E preciso de alguém com coragem, técnica e coração. Se tudo der certo, esse jantar será o pontapé para o meu próximo restaurante. E se você se sair bem, quero que você seja meu sócio. Naquele instante, meu mundo parou. Por alguns segundos, eu não consegui processar direito o que ele estava propondo. Uma parte de mim queria gritar de empolgação, mas outra queria
fugir e se esconder, com medo de estragar tudo. Eu me sentia completamente despreparado para uma responsabilidade desse tamanho, especialmente diante da chance de trabalhar ao lado de alguém como Mateu. E para ser sincero, ainda estava abalado, emocionalmente por tudo o que estava vivendo dentro de casa. Mas ali, naquela mesa, olhando nos olhos de um homem que acreditava em mim mesmo sem ter nada a ganhar com isso, percebi que era hora de agir. Eu precisava parar de duvidar de mim mesmo. Eu aceito, e prometo que darei o meu melhor, respondi, tentando conter o tremor na voz. Mateu apenas assentiu, como se já soubesse que eu diria isso. Não quero promessas, quero comprometimento, ele disse, levantando-se da mesa. Nos vemos amanhã cedo na cozinha do clube. Naquela noite, deitei na cama e olhei para o teto por horas. Pela primeira vez, alguém havia me convidado para fazer parte de algo grande. Pela primeira vez, eu estava sendo valorizado por ser quem eu sou. Um cozinheiro apaixonado, sonhador. E agora, com uma oportunidade de ouro nas mãos. Com essa nova oportunidade em mente, eu decidi manter todo o dinheiro da loteria guardado e apostar nessa experiência com Mateu, pois parecia a decisão mais sensata que eu poderia tomar. E no fundo, eu sabia que esse era o começo de algo maior e de provar para mim mesmo que eu era muito mais do que aquilo que minha família enxergava. Na semana seguinte, eu chegava cedo ao clube e passava o dia inteiro cozinhando com o chefe Mateu. Quando comecei a vislumbrar um caminho claro, diante de mim algo inesperado aconteceu. Outra mensagem apareceu no meu celular, vinda de um número que eu reconheci de imediato. Era Carlos, um ex-colega dos tempos de escola. Não éramos exatamente amigos, mas convivemos bastante durante a adolescência, especialmente em projetos escolares e grupos de trabalho. Ele sempre foi ambicioso, competitivo ao extremo e, acima de tudo, muito bom em se colocar nas melhores posições possíveis, mesmo que às custas dos outros. A mensagem dizia algo como: fiquei sabendo da sua trajetória. Vamos conversar? Acho que posso te ajudar com sua carreira. Num primeiro momento, não vi maldade. Na verdade, até achei curioso alguém lembrar de mim justamente agora. Em poucos dias, consegui escapar do clube na hora do almoço e nos encontramos em um restaurante sofisticado, daqueles em que ele certamente se sentia em casa. Carlos estava visivelmente confortável ali, vestido com um terno impecável, sorrindo como se estivesse prestes a fechar um grande negócio. Começamos falando sobre o mercado gastronômico, sobre chefes em ascensão e sobre os caminhos que a gastronomia vinha tomando. Mas aos poucos, o tom da conversa começou a mudar. Ele começou a insinuar que eu talvez estivesse em apuros financeiros. Ouvi dizer que sua família anda preocupada com você, que você andou se afastando deles, e fez questão de mencionar que minha mãe tinha o procurado para ajudar a me orientar. Eu estou aqui para construir sua carreira como chefe de cozinha. Acredite ou não, você precisa de mim para ter sucesso. Carlos completou. Na hora, meu estômago revirou. Ele falava com um tom de quem sabia mais do que deveria, como se estivesse munido de informações íntimas sobre mim que nem sequer deveriam estar circulando. E pior, falava como se estivesse me fazendo um favor. Foi quando caiu a ficha. Carlos não estava ali para ajudar. Ele estava tentando me colocar contra a parede e criar em mim a sensação de que, sozinho, eu não conseguiria. Ele usava minha mãe como isca, como se sua preocupação fosse sincera. Mas tudo naquele encontro gritava o contrário. Carlos falava de parcerias com investidores e de oportunidades em grandes redes de restaurantes, mas em troca, queria controle sobre minha imagem e sobre minhas decisões. Na verdade, Carlos, eu já estou em um projeto com o chefe Mateu. Se tudo der certo, abriremos um restaurante. No momento, não preciso da sua ajuda, muito menos se você veio por pressão da minha mãe. Eu respondi, sem rodeios. Naquele momento, entendi que ele não via em mim um chefe em ascensão. Ele via uma peça útil, alguém com um potencial de virar vitrine, desde que eu fizesse parte do projeto dele, não do meu. 2 horas depois, saí daquele restaurante com uma certeza clara. Por mais difícil que fosse o meu caminho, eu não trocaria a minha verdade por uma oportunidade vazia. Carlos não era um aliado. Era apenas mais um interessado em moldar minha trajetória para se beneficiar dela. Em meio a todo o caos que rondava minha vida, minha relação com o chefe Mateu era sem dúvida um dos pontos de equilíbrio. Desde que começamos a trabalhar juntos na preparação do jantar de gala,
Percebi que aquele homem tinha uma visão diferente sobre a cozinha e, mais importante, sobre as pessoas por trás dos pratos. Ele não enxergava apenas técnica, ele valorizava história, verdade e entrega. Isso me fazia sentir, pela primeira vez em muito tempo, que eu estava no lugar certo. A cada teste de prato, a cada nova sugestão, ele elogiava não apenas o resultado, mas a intenção por trás do sabor. Você está encontrando sua identidade na cozinha, ele disse uma vez, olhando para mim com um olhar firme. Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Enquanto Mateu me fortalecia, Carlos tentava, pelas beiradas, minar tudo o que eu vinha construindo. As mensagens dele começaram a se tornar frequentes. Primeiro eram comentários genéricos, tentando parecer amistoso. Depois, vieram as cutucadas. Você não acha que está indo rápido demais? E se esse projeto do Mateu não der certo? Você deveria pensar em algo mais estável, mais estratégico. Em outras palavras, ele tentava implantar a dúvida. Não era preocupação, mas uma tentativa de controle disfarçada, de conselho. O pior de tudo é que, mesmo sem fazer parte do meu dia a dia, ele parecia saber demais. Algumas frases que soltava indicavam que minha mãe continuava conversando com ele. Era como se ela tivesse encontrado em Carlos uma extensão do que ela sempre quis fazer comigo. Moldar meu caminho de acordo com o que ela achava certo. Não bastava ignorar minha escolha pela gastronomia. Agora ela estava se aliando a alguém que poderia me afastar do que eu realmente acreditava. Mesmo com essa pressão invisível, eu ainda tinha em Mateu uma âncora. Ele nunca precisou me prometer nada e nunca jogou expectativas irreais sobre mim. Ele apenas observava, corrigia quando necessário e elogiava quando via verdade no meu trabalho. Essa simplicidade me dava força. Toda vez que eu voltava para casa depois de um dia cansativo, mas produtivo ao lado dele, me sentia mais perto do meu propósito. E por mais que Carlos e minha mãe tentassem me fazer duvidar de mim, a cozinha me devolvia a certeza de que eu não precisava da validação de ninguém. Então, tomei uma decisão silenciosa, mas firme. Não responderia mais às investidas de Carlos. E, acima de tudo, não deixaria que a manipulação disfarçada de preocupação me roubasse o que eu estava construindo com tanto esforço. Com Mateu ao meu lado, eu continuaria seguindo, e faria isso por mim. 2 semanas se passaram e o grande jantar de gala no Clube Serrano finalmente chegou. Com ele, a sensação de que aquele era o momento mais decisivo da minha vida. A movimentação no salão era intensa, com garçons alinhando taças de cristal, músicos afinando instrumentos e pessoas importantes da alta sociedade chegando aos poucos. E eu ali, no coração da cozinha, sentia o peso de cada respiração. As luzes, os ruídos, os aromas, tudo parecia amplificado. Mas nada era mais alto do que a voz dentro de mim dizendo: você tem que mostrar quem você é. Durante os últimos dias, muita coisa passou pela minha cabeça. Eu já tinha imaginado diversos pratos para aquela noite, mas nenhum deles parecia suficiente depois de tudo o que aconteceu. A tentativa de sabotagem de Carlos e a frieza da minha mãe me levaram a um ponto em que desistir parecia mais fácil. Só que havia uma parte de mim que se recusava a ceder. E foi exatamente ali, nesse lugar onde a dor e a paixão se cruzaram, que nasceu o prato que eu prepararia naquela noite. Não era apenas uma receita, mas um reflexo de mim mesmo. Escolhi ingredientes que carregavam memórias da infância, texturas inspiradas nos erros que cometi ao longo da formação, e técnicas que aprendi com esforço, soando quase como gritos de resistência. Eu sabia que, ao colocar aquele prato no centro da mesa, estaria dizendo sem palavras tudo o que nunca consegui expressar. A comida se transformou na minha linguagem mais honesta. Não havia espaço para disfarces, nem para agradar ninguém. Era sobre mim e a minha verdade. Enquanto cortava os legumes com precisão e o molho reduzia no fogo baixo, senti minhas mãos firmes, embora o coração estivesse em pedaços. Eu precisava fazer aquilo dar certo, não por reconhecimento, mas porque aquilo era tudo o que eu tinha. Não importava quem estaria na plateia, nem quantos olhos críticos estariam me avaliando. Aquela era minha chance de fazer com que o mundo me enxergasse não como o filho rejeitado ou o aluno esforçado, mas como alguém que resistiu. E escolheu contar sua história com os sabores que carregava no peito. E isso, para mim, já era uma forma de liberdade.
Quando finalmente fui servir o prato, senti cada passo pesar como se estivesse caminhando sobre o passado. A cada metro que eu percorria até o salão principal, lembranças da minha infância e das críticas constantes da minha mãe vinham à tona como ecos distantes. E ali estava ela, ao lado do meu pai e do meu irmão. Os dois sempre frequentavam o Clube Serrano, mas nunca haviam me convidado para estar ali. No entanto, levavam Tiago sempre que podiam, e não perdiam a oportunidade de valorizar suas conquistas em frente aos amigos deles. Quando me viu, minha mãe cruzou os braços e fechou a expressão. Assim que nossos olhares se cruzaram, vi o velho julgamento em seu rosto. Mas dessa vez, algo em mim tinha mudado. Eu já não me importava com o que ela pensava. Aquela receita que eu carregava agora representava toda a minha trajetória e nasceu do meu esforço, da minha história e da dor que me forjou. Assim que os pratos começaram a ser distribuídos, o silêncio na mesa foi quebrado pelas primeiras reações. Um suspiro aqui, um olhar de surpresa ali. O sabor falava por mim. Eu observava discretamente as expressões mudarem conforme o público experimentava. Não demorou para que os comentários começassem. O presidente do clube se inclinou para falar com Mateu, e com entusiasmo começou a perguntar sobre mim. Vi mais 2 homens se aproximando para saber quem era o responsável pela criação. Mateu sorriu e apontou para mim, dizendo que ali estava o chefe do futuro, alguém que precisava apenas de uma chance para transformar sua visão em um restaurante real. As palavras começaram a circular pelo salão com mais velocidade do que eu conseguia acompanhar. Pela primeira vez, minha comida estava sendo reconhecida, não como um capricho, mas como arte, propósito e talento. Já minha mãe me observava com olhos que eu não conseguia decifrar. Era talvez o início de uma percepção tardia, mas não importava mais. Eu já não precisava da aprovação dela, pois sabia quem eu era. Ao final do evento, quando todos já se dispersavam, minha mãe, meu pai e Tiago se aproximaram. Vi em seus rostos uma mistura de arrependimento e tentativa de reconexão. Mas eu estava pronto. Olhei nos olhos deles, com a calma de quem aprendeu a se erguer sozinho, e disse, com firmeza, eu não preciso mais de vocês. Lembram do presente de Natal que vocês sequer abriram? Pois é. Um dos bilhetes estava premiado com US$ 1 milhão. Fiz uma breve pausa. A partir de agora, vou abrir meu restaurante. E tenham a certeza de que vocês não serão bem-vindos lá. Os 3 ficaram imóveis, sem reação, e eu apenas segui meu caminho. Naquela noite, voltei correndo para casa e coloquei todas as minhas coisas em uma mala. O plano era passar algumas semanas em um hotel antes de achar um lugar para morar. Então, apenas 1 mês depois do jantar de gala, minha vida havia mudado completamente. Aquele momento, que antes parecia apenas mais uma tentativa de provar meu valor, se transformou no ponto de virada que eu precisava. Com o dinheiro da loteria, finalmente pude dar passos concretos em direção ao que sempre sonhei. Comprei meu próprio apartamento, em um dos prédios mais altos da cidade, com janelas amplas, paredes claras e silêncio suficiente para pensar, mas, dessa vez, sem a sensação de abandono. O restaurante que abri com o chefe Mateu se tornou uma realidade viva, pulsante, cheia de aromas e movimento. Demos a ele o nome de Raízes, não apenas por causa da proposta do cardápio, que valorizava ingredientes locais e técnicas tradicionais, mas porque ali, naquele ambiente construído com tanto esforço, eu finalmente me sentia enraizado em algo que era verdadeiramente meu. A cozinha era aberta, permitindo que os clientes vissem o preparo de cada prato, como uma forma de mostrar que eu não tinha mais nada a esconder, nem dos outros, nem de mim mesmo. A cada prato servido, eu via olhares curiosos, sorrisos discretos e, muitas vezes, emoção genuína. E era isso que eu buscava desde o começo. Tocar as pessoas com o que eu fazia de coração. Tiago, minha mãe, meu pai continuavam distantes. Mas eu já não me importava. Eles chegaram a mandar algumas mensagens, que eu lia e não respondia, não por mágoa, mas porque agora eu sabia que o que me fazia seguir em frente não era a busca por reconhecimento. E sim, a certeza de que, mesmo desacreditado, eu tinha permanecido fiel à minha essência. Como se toda manipulação tivesse sido mal interpretada, Carlos também tentou se aproximar. Mesmo assim, a verdade é que depois de tudo, eu aprendi a selecionar quem eu queria por perto. O prêmio da loteria,
que por tanto tempo carregou um peso simbólico enorme, deixou de ser o centro da história. Aquilo que começou como um bilhete esquecido em cima da bancada virou apenas o ponto de partida para uma história muito maior, em que a dignidade, a autonomia e a autenticidade finalmente assumiram o lugar que sempre mereceram na minha vida. Mais do que isso, agora eu sei que sou suficiente e não preciso da aprovação de ninguém.